recebendo no nosso programa o Rodrigo Libani, que é escritor e contador de histórias. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, você? Prazer te receber aqui, viu? Obrigado pelo convite. Rodrigo, eu quero começar te perguntando. A gente sabe e cresceu ouvindo histórias e parece que talvez isso esteja querendo se perder de alguma maneira, mas a gente tem que resgatar sempre, não? Nós sempre ouvimos as histórias dos nossos avós, né? Os nossos avós contavam... não no computador, né? Não, assim contada, sentava na sala, escutava para dormir. Vó, conta uma história, mãe, conta uma história. E às vezes hoje a gente conta para alfabetizar a criança, né? Na própria escola mesmo, nós temos que resgatar essa situação de contar história para as crianças, contar história para os alunos, contar história até para os pais, porque hoje nós, professores, somos educador de pai, de mãe, de vó, da família toda. Tudo sobra para o professor resolver todo o problema da família, né? E a narração de histórias vem dos nossos bisavós, dos nossos avós, que se perdeu com o decorrer do tempo, por causa ali da década de 90 para cá. As coisas aceleraram demais, né, com o computador, tudo. Então as pessoas hoje não conseguem escutar mais a outra. Hoje a gente escuta mais quem fala mais que o outro. Eu falo mais, você vai falando, a gente não escuta ninguém. Então o ouvir é muito importante. Você vai numa casa de um asilo, as pessoas, você não precisa contar história lá. É só você chegar e ouvir. Porque eles são tão carentes, eles querem ser ouvidos. Né? E isso é muito importante. E a juventude de hoje, lógico que nós somos filhos da nossa época. A criança de hoje, quando eu cresci, eu tenho 40 anos de idade, na década de 80, eu adorava bola de gude, peão, taco, adorava fogueira, eu adorava ir preso na cadeia. Sabe, preso na cadeia? Adorava. Eu nem por isso cresci e virei psicopata. Eu adorava ficar preso, né? Porque tinha uma menina que eu gostava, então eu ficava preso com ela. Adorava isso, né? E hoje essa juventude, eu sou filho dessa época, e falo, nossa, como era bom. Essa criança hoje vai crescer e vai falar, nossa, como a minha infância foi boa, como o Orkut foi bom na minha vida, como o Facebook foi bom na minha vida. Então você vai lembrar dessas coisas. Eu lembro da Copa do Mundo de 1986, que o Sócrates fez um gol de cabeça, 1-0 contra a Espanha. Você lembra disso? Você é mais novinha. Nossa, foi demais. Eu sinto o cheiro de doce de leite da minha mãe fazendo queimado. Minha mãe detesta cozinhar, né? Mas adorava aquele doce de leite que a mãe fazia. Minha mãe detesta lavar, passar e cozinhar. Mas contava a história com uma beleza. Que bom, né? Ela alfabetizou meu irmão assim. Então eu queria te perguntar sobre para que mais a contação de histórias então pode ser usada? Porque às vezes a gente acha que é só para fazer a criança dormir. Você está falando aí nela como instrumento de alfabetização também? Não, claro. Não que é importante. Quando eu conto história, às vezes estou dando palestra, alguém dormindo, eu até brinco, falo, não, deixa ela dormir. Lembra que quando a gente contava história, as pessoas dormiam? É tão bom. Até que a minha voz está gostosa de ser ouvida também, né? E quem vai saber que aquela pessoa está passando também naquele momento? Eu já escutei psicólogos, Leonardo Bentes falava muito que quando a pessoa dorme na sua palestra, ela está fugindo daquela situação, né? Então tudo é muito importante você analisar. Mas quando a gente trabalha na educação há 20 anos, né, você começa a perceber que aquela cara feia que você tinha daquele professor ou daquele educador não é para você. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, você não tem ideia daquele que aquele pai está passando, aquele diretor está passando. Então a narração de histórias, muitas vezes, no livro da Margot Sunderland, O Valor Terapêutico na Arte de Contar Histórias, de vez você chegar na pessoa quietinha e você simplesmente colocar o dedo na cara dela e dizer que ela está fazendo errado, você conta uma história, a pessoa se identifica nessa história e ela começa a dizer o que está passando na vida dela. E ela fala, nossa, eu fiquei seu fã, eu sou assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, e começa a se identificar no que você está contando. Contar história para criança e contar história para adulto, tem técnica diferente para isso? Não, a mesma coisa, porque o adulto, quando vê, de repente, alguém contando história infantil, dependendo de uma forma bem divertida, gostosa, lúdica, falando caras e bugs, eu sou muito assim, eu sou muito expressivo, eu movimento muito as minhas mãos, quando tá na televisão tem que ficar assim, né? Senão as mãos saem, né? Sai pra fora. Sai pra fora. Então, o adulto gosta, porque ele começa a ver, pô, como era legal, olha, começa a resgatar a infância dele, a imaginação, a sensibilidade, porque a criança se diverte. Né? O professor muitas vezes na sala, que é um adulto, medo do ridículo, medo de se expor, a pedagogia, a teoria, vai para a sala de aula, se vira. É a mesma coisa tirar carta e vai para a rua, se vira para dirigir. Completamente diferente. E quando você chega na sala de aula e você vai fazer uma contação de histórias, uma narração de histórias cheia de criança, você faz caras de boca, você se diverte. Chegar um adulto, você trava. E aí que eu ia te perguntar, como é que é no caso dos adolescentes? Os adolescentes são os que mais se divertem. Você não pode deixar eles muito respirar. Né? Porque se você deixar respirar, eles vão montar em cima de você. Mas eu já tive uma experiência muito legal, porque assim, o Fundamental 2, que é a fase da transição, né? É o 5º ano, que hoje é o 5º ano, o 9º ano e o 3º colegial. É a fase de transição, que agora eu vou crescer, vou para outra... Agora eu saí do Fundamental, vou para o Fundamental 2, né? Agora eu fiquei grande, né? Só que assim, você pega o Fundamental 2, que é o 7º, 8º ano, você conta, eles se divertem. Era o nosso ginásio, não é? Não, desde que é o ginásio. Desde que você não junte com os menores.
Você vai contar para o 8º ano, conta só para o 8º ano. Vai contar para o 7º, só para o 7º ano. Isso é experiência de sala de aula. Então, assim, quando você junta o 8º, junta com o 8º e com o 6º, o 8º vai falar assim, isso é para o 6º. Porque eles começam, porque tem as crianças que são menores que eles vão achar que, não, eu vou participar, eu sou adulto já, né? Então tem muita diversão. Entre eles fica mais fácil, não, fica tranquilo, porque tá tudo ali entre eles, o diálogo já é entendido, eles estão na mesma vibe, então eles participam maravilhosamente bem. Como educador, eu queria que você deixasse uma dica para pais, tios, eu não tenho filhos ainda, mas sou a tia, e o que acontece? Os meus sobrinhos, eles têm a fase, né, que eles olham para você, eles não falam eles falam, conta uma história. Yeah. Aí você pensa, eu invento uma história, eu conto um conto clássico, eu leio o livro, o que fazer? Qual que é a orientação? Ou tudo isso pode ser feito? Acho que a primeira coisa é conversar com o filho, né? Bater um papo, conversar, perguntar como é que foi o dia, né? Sentar na mesa para almoçar junto, a gente pega o prato, vai pro quarto, fecha a porta e come. Então cada um no seu quarto. Sendo que os adolescentes ficam no seu quarto, a mãe abre a porta, é cárcere privado, joga o prato e fecha. Daí fica lá. Então as pessoas não conversam mais uma com as outras. Mas o que eu sempre falo na educação dos professores, eu falo assim, pai, você quer que o seu filho se torne um bom ouvinte? Deixa a professora trabalhar na sala, não fica pegando no pé dela, deixa ela trabalhar, deixa a escola, deixa a escola trabalhar essa criança. Ou se não, tenta resgatar junto com a sua professora, porque todo pai, toda mãe, todo problema que tem, a primeira coisa que ela vai fazer é reclamar. Minha conta está atrasada, a culpa é da professora. Eu tô com problema, a mulher me separou de mim. A culpa é da professora, a culpa é da professora. Então, o que eu sempre falo pro pai e pra mãe é conversa, bate-papo, diálogo. Deixa o filho o dia todo na escola, das 8 da manhã às 8 da noite, e trabalhe. Vai ver o filho, que é o filho já escovado o dente, que é o filho também já com café da manhã, com jantar já pronto, com a roupa, tudo já tomado banho para deixar em casa e dormir. E o bate-papo, e a conversa, e o diálogo. Nós somos filhos da nossa época e nós somos referência para eles. Não adianta cobrar do filho se você não é uma boa referência para isso. Isso é muito importante. Então eu sempre falo para os pais, converse com o teu filho. Não sabe contar história? Conversa. Então, a conversa já é uma história. Da história. Qual que é a dica? Eu sempre falo que eu sempre gosto dos contos de fadas, né? Eu cresci com o Chapeuzinho Vermelho, e eu cresci também com Dom Casmurro, Brás Cubas, o Alienista, o Guarani. Minha mãe, quando chegava, eu tinha 10 anos, minha mãe falava assim, filho, traga brioche, filho, brioche. O que é isso, mãe? Brioche? É um pãozinho. Aí levava um pãozinho duro do dia anterior. Aí ela falava da França, da Rainha da França, da Revolução da França. Professora, pedagoga, formada, com Ben Alves a vida inteira na cabeça dela. E ela já aposentou, já fez 32 anos na educação, aposentou, hoje ela está curtindo os netos. Aproveitando e conta história pra gente. É isso que eu ia falar, e pode contar as histórias, Conta a história pra gente ainda. Não tem problema em inventar tem história que ela repete então. muito, né? Já não aguento mais, é minha repetição. Professor tradicional, manda repetir 100 vezes, sabe? Assim fica toda hora repetindo. Não aguento mais, né? Agora, pode inventar a história pra criança? Não, claro, a criança, se você inventa, a criança ainda vai inventar mais com você. Quando você pega um filho ou 2 filhos, por exemplo, uma sala de aula que tem 30 alunos, e simplesmente você começa a contar, e aí você chama um aluno para participar, pode ser que você traumatize essa criança, porque você chamou ela na frente de todo mundo. Então sempre faz do coletivo. Mas como é que é o filho em casa? Escuta o que o filho tem para falar e você começa a inventar uma história com ele. Começa a utilizar os objetos em casa. Você pode utilizar um objeto com pano, meia, estojo, caneta, lápis. Quando a gente era criança, a cultura fazia isso, né? Eles tinham eu não sei se ainda passa isso, mas era uma coisa muito educativa, porque eles utilizavam meia, coisas que você tinha em casa e faziam as historinhas. Eu lembro que eu amava isso, dá para os pais fazerem isso em casa. Eu tenho uma história de objetos que é Chapeuzinho Vermelho, que são colheres de pau. Cada colher é um personagem. A mamãe é uma colher de pau grande, que é Chapeuzinho. A mamãe, a vovó é a escumadeira de pastel com a touca da vovó Mafalda. Lembra da vovó Mafalda? Faz tempo, né? É do seu tempo mesmo? Lembro. E 5,60, você lembra? Papai Papudo, pô. Da Bozo. Aí tinha também o Bozo. Aí eu tinha medo do Bozo. Eu morria de medo de fantasia. Eu tenho um pouco de medo de palhaço até hoje. Não, tem criança que tem medo do coelho. Sabe o coelho da Páscoa? Fica com aquela cabeça fumigante. Tem medo, porque fica um negócio grande, gigante. E criança tem medo mesmo, né? Então eu pegava as colheres de pau, eu pego as colheres e conto essas histórias com as crianças. E qual é a reação da criança? É uma colher de pau. Isso é uma colher de pau. Se você acreditar que aquela colher é a Chapeuzinho, a criança também vai acreditar. Então ela fala, é a Chapeuzinho? Eu quero fazer a Chapeuzinho Vermelha. Se você adulto, despojado, acreditar naquela história e se divertir, a criança vai se divertir também. Ela sabe se você gosta dela ou não. E eu vou te deixar uma pergunta para daqui a pouco agora, que é exatamente sobre acreditar. Porque a gente vive gerações chegando de crianças que são ligeiras, que fazem perguntas que você não imaginava que elas fariam, que com 2, 3 aninhos já sabem mexer em tablet, em celular, mandar áudio de WhatsApp. E daí você
de repente, tentar resgatar, chegar com uma colher e falar que é o Chapeuzinho Vermelho, a criança pode, num primeiro momento, falar, não, isso aqui é uma caneta, isso é uma colher. E aí a minha pergunta é, como lidar com essas crianças? E também, eu te pergunto como educador e como professor, se não é perigoso a gente deixar com que essas crianças se tornem adultos e tenham atitudes de adulto muito cedo. Como equilibrar isso em casa e na escola? Fazer uma parceria ideal para isso. Então, normalmente muitos psicólogos vão sertralina, fluoxetina, clonazepam, mas acho que não é o caminho não, viu? O caminho é você simplesmente participar dessa criação com o seu filho, é você se divertir com o seu filho. Eu posso dar um exemplo da minha mãe? Por favor. Porque meu irmão era hiperativo totalmente, a gente parava quieto, dormíamos 4, 5 horas por noite só e simplesmente acordava já com a roupa da escola para ir para a escola. Nós gostávamos de ir para a escola porque tinha os amigos, tem o futebol. Meu irmão era muito de futebol, de vôlei, de capoeira. E minha mãe simplesmente viu que meu irmão era muito interessante por esse caminho. Só que ele não gostava de estudar, tirava C, D, C, D, C. Então sempre tirava na vermelha ou tirava C. E minha mãe colocou ele numa escola da prefeitura que tinha muito esporte. Sei que hoje... não entendeu nada, né? A BCD é da nossa época, viu, é da nossa época. Assim, o C é 5 e o D é 4, viu? 4 já era, 4. O 5 também, hoje já era. Na nossa época era 5, né? Agora a média é 7. É 7. É 7, porque eles estão avançados, a criança está muito mais evoluída aqui, né? Mas só que minha mãe colocou meu irmão numa escola da prefeitura que tinha muito esporte. Hoje meu irmão tem uma escola de capoeira. Então ele descobriu o caminho dele. Eu já era vagabundo, sonhador, sentava no fundo e não parava quieto. E minha mãe percebeu isso e colocou eu para fazer teatro, colocou eu para fazer esporte. E hoje eu sou um contador de histórias. Eu completo esse ano 17 anos como contador de histórias. Passei por 1.812 escolas e o pessoal paga ainainda. Então é importante o que eu quero dizer os pais também estarem atentos, né? Então, o que eu quero dizer nesse ponto, o que é? A minha mãe observou bem qual é o caminho do filho, que o caminho que esse filho pode seguir. Eu não me tornei advogado, eu não me tornei engenheiro, eu não me tornei médico, eu me tornei um contador de histórias. Né? E isso é muito interessante da mãe eu conseguir observar isso. Ah, mas se não consegue observar, nós temos que procurar um acompanhamento, um psicólogo, acompanhar esse professor, o psicopedagogo, que é muito importante também, para saber o que está acontecendo. Porque os pais, lógico, o pai tem um filho, 2 filhos, às vezes que ele não está preparado. Quem está preparado para ter filho? Ninguém. A gente só consegue no dia a dia. A gente pede muito conselho para nossa mãe, para nossa avó, para saber como é que troca uma fralda, né? Para ver como é que faz uma coisa, faz a outra, como é que eu faço para fazer uma comida, ou simplesmente como é que eu faço para dormir do lado, e como é que dorme no mesma cama ou no cama do lado, né? Então tudo isso é importante, mas tudo isso é importante ter um acompanhamento de um psicopedagogo ou uma professora que pode dar uma orientação, porque essa professora também tem família, tem filho, como é que eu crio meu filho? E minha mãe soube conduzir bem esse caminho. Então, para lidar com essa geração de hoje, você tem que procurar recursos, tem que procurar ler bastante. A internet tem muita informação, mas pouco conhecimento, mas tem muita coisa boa também. Tem que saber peneirar da maneira correta. Sim, claro. E você falou aí brincando dos medicamentos, mas a gente viveu uma época em que houve um boom de crianças medicadas para hiperatividade de maneira incorreta. Só porque a criança era um pouco ativa, pronto, é hiperativo, toma um remedinho. Hoje em dia está super controlado, porque teve o filho, vai ter que ver que algumas crianças vão ser mais aceleradas. Lógico que eu falei dessa maneira, de uma maneira ser engraçado, brincando, mas é verdade. Você tem um filho hoje muito mais agitado, tem uma criança muito mais hiperativa, porque ela tem muita informação, ela quer fazer as coisas, ela quer, e o pai consegue acompanhar isso? O pai tem que trabalhar, tem que pagar as contas, então o filho já cresce, não tem que trabalhar para poder ter dinheiro, para poder ver as coisas, então acaba deixando muito essa coisa a nossa casa é um albergue, cada um vem, fica no seu quarto e todo mundo cresce assim. Né? Aí quando você vai na casa da avó, dependendo, né, porque tem muita avó hoje de 40 anos, 45, né? Então muito nova, né? Então, de repente essa avó é a nossa bisavó, né? Porque no meu tempo a minha avó tinha 65 anos, 70 anos, hoje a avó tem 40. A mãe tem 16, 17, 20 anos, né? Então como lidar com isso? Então é importante esse bate-papo entre a família. E sempre tem um da família que tem esse jeito mais legal, o tio da churrasco, né? O tio vem contar história, vem contar piada, né? Isso é importante. Tá contando uma história, tá conversando. Fala um pouquinho pra gente dos livros. São 2 livros. Um se chama... Posso tirar aqui? Pode? Então, um se chama Eu Gosto Muito da Minha Avó é muito legal, eu gosto muito dela. É o título, coube na capa. É isso mesmo, o título. Parece o texto já, a história, mas não é. Por quê? A criança gosta de repetição, a criança é repetitiva. E esse livro conta... Você trocou faixa etária? Todas. Eu não coloco faixa etária nas minhas livros, porque você, quando vai ler, você vai falar assim, eu fui assim, minha mãe foi assim, meu filho é assim, e a criança não alfabetizada lê pelas imagens, né? Quem fez as imagens foi o Danilo Marques. Esse livro eu lancei em 2014, quando meu pai fez 1 ano que ele faleceu. Ele era um fã do meu trabalho, gostava muito do meu trabalho, e ele falava que eu ia conquistar o Brasil inteiro contando história.
Quando ele faleceu, na semana seguinte recebi um e-mail de Brasília, de uma escola conhecida no Brasil todo, me contratando para 8 estados pelo Brasil. Que legal. Aí você vê, eu tenho foco no que eu quero, por isso que eu conquisto tudo. Meu pai tinha esse foco também de ver o que o filho poderia ter. E eu simplesmente tive pais maravilhosos, mesmo separados. Nunca colocaram os filhos no meio para resolver os problemas deles, né? E simplesmente sou eu aqui na história. Ó, aqui, ó, a cabeça minha, parte normal, ó, essa coitada da minha mãe, dá uma olhada. Esse sou eu na história. Esse livro eu vendi 9.000 cópias, sem editora. Simplesmente eu ia nas palestras, contava história para os professores, para as mães, para os pais. Meu primeiro livro. Como é que foi a ideia de escrever o livro? O livro primeiro é porque eu conto história há muitos anos eu gosto muito da minha avó é muito legal, eu gosto muito dela, é o título, né? É bonito, eu adoro esse título. Eu fui numa escola contar história, a escola queria que eu fizesse um trabalho sobre folclore. E eu acabei montando essa história em uma noite e acabei contando, só que a criança acabou entrando muito na história, eu acabei mudando essa história através dessas crianças e acabou se tornando um livro. Aí eu contratei o diagramador, contratei o revisor, contratei o ilustrador, fui numa gráfica, coloquei ISBN e lancei o livro, e deu muito certo. E assim, eu pensei em colocar em livraria, tudo, mas como eu viajo bastante, eu acabo levando os livros comigo. E foi mágico, assim, tudo isso, né? Tudo aconteceu muito rápido. Eu lancei o livro quando meu pai fez 1 ano que ele faleceu, eu vendi 70 cópias no dia. Em 1 mês eu vendi 1.000 cópias. Aí apareci em vários canais de televisão, para não comentar quais foram. Então isso deu muito certo na minha vida, né? Qual que é o outro? O outro se chama Bolo de Chocolate Recheado de Frutas com Cobertura de Chocolate. É o título também, combina a capa. Cada página é uma fatia. Tá vendo? Uma fatia. Porque tem que falar bolo. Você pode falar comigo? Bolo de chocolate. Tem que falar junto. Bolo de chocolate. Tem. Assim, bolo de chocolate. Assim? Tem, lógico. A criança tem que se identificar com você. Recheado, gente. Não, tem que falar, não. Né? A criança não vai querer comer. A criança não vai querer comer o bolo dela. É assim, bolo de... A boquinha assim, ó. Olha, vou falar que se tem uma coisa que os meus sobrinhos gostam, é do meu bolo de chocolate, que é uma das poucas coisas que eu gosto do bolo, mas tem que viu? dar vontade de querer comer. Bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. Tem jeito de contar a história também? Eu acho que tem. Você tem que se acreditar e se identificar e se divertir. Se você não se divertir, ninguém vai acreditar no que você está fazendo. Você se diverte fazendo um programa. Se você não se divertir, ninguém vai querer assistir. E isso é muito interessante. Tem que gostar do que você faz. Do que fala esse livro? Esse fala da Chapeuzinho vai pra casa da vovó. Porque ela vai comer bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. Sabe quem que ela encontrou no meio do caminho? Não vai ser o lobo mau, mas eu vou falar Não, o patinho feio. Ninguém queria brincar com ele porque ele era diferente, né? Trabalha a inclusão, as diferenças. Mas ele convidou o patinho feio pra ir comer o quê? Bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. É uma assinatura. É muito, muito gostoso. E aí as duas vão pra casa da vovó. E quem que encontra agora? Fala o lobo. O lobo? Não. Os dois porquinhos vão lá comer o quê? Bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. Legal, é uma delícia. Só que o lobo na história é o lobo guará. Come frutas, banana, laranja, mexerica, melancia, jaca. Vai ter um lobo na história, e ele tá em extinção, né? Está em extinção. E é um trabalho. Seu livro é muito gostoso. Ela tem todas as fatias, né, do bolo. E o lobo vai comendo o bolo. No final aparece o lobo de verdade, que faz conseguir no chapeuzinho vermelho, todo sem treinamento. Até o caçador aparece. Para comer o quê? Bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. É uma delícia. Os adultos gostaram. Gostaram? Você viu aqui? Você viu? Então, se acreditar nisso, a criança acredita também. Rodrigo, eu tenho que chegar aqui ao fim da nossa entrevista. Eu vou passar o seu site, o telefone, o site www.rodrigolibanio.com.br. Tem o Instagram, que é @libanioficial. Isso. E o telefone, 0 operadora 11 9 829 98253377. Isso, perfeito. Pode falar. Você ia falar alguma coisa? Isso, 998-253377, é o WhatsApp também. Vou estar semana que vem agora em Macapá, contando história para as crianças do Ribeirinha. Já foi para Macapá? Não. Já voltou de lá? Não. Lá são 2 estações, quente e muito quente. Não tem outra estação, é uma delícia lá. Deixa eu mandar um abraço a todos de lá, que eu vou estar lá fazendo um trabalho pro pessoal do SESC. Quem quiser adquirir os livros também... Pode entrar no meu site, www.rodrigolibanio.com.br, tá ok? Muito obrigado por ter participado aqui, por ter me divertido muito. Viu? Só posso te falar uma coisa. O que eu quero fazer quando eu sair daqui agora é comer um bolo de chocolate. Recheado de frutas com cobertura de chocolate. Agora as crianças vão pedir tudo para as mães fazer o bolo, né, gente? Obrigada, meu. Eu que agradeço. Obrigado a você.